Louvamos a Deus por mais uma vez na sua casa e para adorá-lo, para aprender no seu templo e nesta ocasião para trazer também uma palavra. E quero para isso ler o Salmo 113. Salmo 113, um salmo que convida a louvar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre e mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Um salmo, como mencionamos, que convida o leitor, no caso nós, a louvarmos a Deus e nos apresenta alguns motivos para que nós tenhamos esta consciência, e eu até diria, sintamos a necessidade, a obrigação de louvar o Senhor. O Salmo 113, como os demais salmos, que são cânticos, o Salmo 113, ele faz parte de um grupo de salmos que eram cantados durante as principais 4 festas judaicas. E em especial o 113 e o 114, eles eram cantados aí antes da refeição da Páscoa. Por isso que há até quem entenda que possivelmente este salmo teria sido parte do hino que Jesus cantou com os seus discípulos antes de ir para o Monte das Oliveiras, logo após a ceia, a última ceia. E neste salmo o salmista, ele enfatiza o nome de Deus e ele enfatiza o convite a louvar a Deus. E ele repete isso de forma muito enfática, do versículo 1 ao versículo 3, por 4 ou 5 vezes, ele conclama a louvar ao Senhor. E você pode ver na sua Bíblia que a palavra Senhor aí vem com as letras maiúsculas, vem em caixa alta. E sempre que vemos o nome Senhor na Bíblia em caixa alta, é porque refere-se ao nome próprio de Deus. É um Deus que tem nome, é um Deus que se importa, é um Deus que faz história, é um Deus inclusive que muda a história, principalmente a história do ser humano. E ele então convida a louvar a Deus, e ele fala o seguinte: seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Em algumas versões vai estar do nascente ao poente, ou seja, em todo o universo, em todo o mundo, Deus deve ser louvado. Deus deve ser louvado. Do versículo 4 ao versículo 6, ele apresenta características de Deus que nós chamamos teologicamente de transcendência. A transcendência de Deus, porque ele apresenta exatamente características que somente Deus tem. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. É uma afirmação. Deus está exaltado acima de todas as nações, e a sua glória acima de todo o céu. Isso trata da transcendência de Deus. Ele está acima da sua criatura, até porque foi ele quem criou. Então não há nenhuma uma coerência em acharmos que ele se confunde com a criação. Ele é o Criador, logo ele está acima da criação, está acima dos céus, inclusive, que foram criados por ele.
Mas no versículo 5, e esta interrogação que começa no versículo 5, vai até o final do Salmo, até o versículo 9. A gente, quando está lendo esta parte, a gente até tem que respeitar bem a pontuação, a vírgula e o ponto e vírgula, para respirar um pouquinho, mas é uma interrogação só, que vai do versículo 5 ao versículo 9, quando ele pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Aqui ele está falando da transcendência de Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Ao mesmo tempo que o nosso Deus, inclusive o salmista destaca isso, quem é como o Senhor nosso Deus, ele o chama de seu, assim como eu e você fazemos quando oramos, chamamos ele de nosso Deus, de nosso Pai, de nosso Senhor, ainda que muitas vezes na prática nós não nos comportamos como sendo servos de quem é nosso Senhor, mas nós oramos assim. Quem é como o Senhor nosso Deus? Você já pensou? Você ter um Deus que você pode chamá-lo de seu, podemos chamá-lo de nosso, um Deus tão grande, transcendente, que está acima de tudo, mas que nós podemos chamá-lo de nosso. E a partir do versículo 7 ele trata sobre a imanência de Deus, porque um Deus que é tão grande, mas ele se curva ou se inclina para ver o que passa aqui, onde nós estamos. De repente, alguma coisa que não seria interessante para outra pessoa igual a mim e a você. De repente, uma situação em que eu e você passamos, que pode não importar para os outros, mas para Deus importa. Porque mesmo sendo tão grande, mesmo sendo transcendente, ele é imanente a ponto de se envolver comigo e com você. E aí o salmista coloca que se curva para ver o que está nos céus e na terra, mas ele age também em nosso favor. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. E eu até me incluo como um desses que ele tirou do pó e do monturo, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho aqui. Quantos de nós? Basta a gente fazer uma retrospectiva de mais ou de menos tempo, conforme a sua idade, e nós podemos de repente nos ver algum tempo atrás, quem sabe num monturo desse aqui. Só que o significado do monturo aqui no contexto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento, era exatamente um local fora da cidade, como se fosse, poderíamos chamar hoje de um lixão, onde ficava o que não prestava, e onde inclusive ficavam pessoas que não tinham nenhum amparo, pessoas que eram desvalorizadas. Nós poderíamos até incluir aqui também aquelas pessoas que eram leprosas. Vocês lembram daquela história daqueles 2 leprosos que estavam do lado de fora da cidade, lá no tempo dos reis, quando estava tendo fome na cidade, no território de Israel, do Reino do Norte, e aqueles 2 leprosos estavam do lado de fora, no monturo, e tiveram uma boa ideia de ir lá no acampamento dos inimigos, ver se conseguiam comida lá. Pois esse monturo é exatamente onde ficavam pessoas rejeitadas. Aí de repente o nosso Deus chega e do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Nós podemos até imaginá-lo pegando pela mão a uma pessoa que não tem mais valor para a sociedade, a uma pessoa que ainda na sua fase, de repente na sua tenra idade, ninguém dá muita coisa por ela, mas Deus pega esse pequeno, pega essa pessoa que está no pó, no monturo, e o ergue. Mas não é só pegar e erguer para ficar em pé. Deus pega essa pessoa que está no monturo, que está no lixão, levanta e coloca ela onde? O salmista fala
coloca essa pessoa para se assentar entre os príncipes do seu povo. Quem nunca teve esse sentimento? Eu tenho de vez em quando. Inclusive estar aqui com esses príncipes, com esses homens de Deus. Porque em algum momento, Deus levantou a mim e a você. Monturos diferentes uns dos outros, talvez. Mas ergueu a mim e a você. E nos colocou para assentar entre príncipes. Mas não é qualquer príncipe, né? O texto é bem completo. Entre os príncipes do seu povo. Porque tem classes de príncipes aí que não vale a pena estar perto deles, né? Tem certas autoridades que não são honra para estarmos no meio. Não seria muita coisa. O bom é estar entre príncipes do povo de Deus. Mas ele, no versículo 9, quando ele vai encerrar a interrogação, ele fala que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. E esse trecho aqui, ele é muito semelhante à oração, ao cântico, melhor dizendo, de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2. Ana, ela cantou ao Senhor, depois que ela teve a bênção de ser mãe, e ela fez um cântico, e é bem parecido com esse salmo. O cântico de Maria também, lá em Lucas, tem semelhança com esse salmo. No caso de Ana, ela tinha vontade de ser mãe, e Deus fez com que ela fosse mãe. E o texto aqui fala assim, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Na Nova Versão Internacional está assim: e seja feliz mãe de filhos. Então ele pega uma mulher, por exemplo, como é o caso de Ana, e de tantas outras do Antigo Testamento, que não conseguiu ter filhos, e Deus se inclina para essa pessoa e faz com que ela seja mãe. Para ela, ser mãe é exatamente a maior dádiva. Mas isso também acontece em nossos dias, porque Deus se inclina para ver a nossa necessidade. E para fechar esta palavra, nós não podemos deixar de falar sobre a salvação, porque esse mesmo Deus um dia se inclinou para salvar o pecador. Diz a Bíblia que Jesus se humilhou. Ele se fez semelhante aos homens. Mas ele se fez semelhante aos homens dentre os mais pobres, os mais simples, os mais humildes. Ele tomou a categoria de servo. Mas além disso, ele se humilhou a ponto de ser morto em uma cruz, que era a morte mais humilhante, com o objetivo exatamente de salvar a mim e a você. Então nós temos um Deus que é transcendente, um Deus que está acima de toda a criação, mas é um Deus também que é imanente, um Deus que se inclina para a sua criação, inclina no sentido de abençoar, um Deus que se importa comigo e com você. Que Deus nos abençoe mediante esta palavra. Amém.